Operações estabelecedoras, ou a motivação na perspectiva da análise do comportamento. Se você quer ter uma introdução sobre o assunto de maneira prática, com exemplos e até mesmo com dicas sobre como identificar reforçadores e operações estabelecedoras na prática clínica, fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Vamos logo começar com uma definição, pessoal. Operações estabelecedoras são condições antecedentes ao comportamento que influenciam a efetividade de um estímulo como reforçador. Ah, Carlos, mas como assim uma condição que altera o valor reforçador de um estímulo? Galera, moleza. Vamos imaginar uma pessoa com sede versus uma pessoa que não está com sede. Para qual dessas duas pessoas você imagina que a água tem um maior potencial reforçador? Isso mesmo, você acertou se você disse que a água terá um potencial reforçador maior para a pessoa que está com sede. Se nós colocarmos essas duas pessoas de frente para uma garrafa d'água, a pessoa que está com sede estará bem mais motivada, bem mais propensa a emitir qualquer tipo de comportamento que faça com que ela obtenha a água. Então, uma pessoa com sede, ela vai se mexer para tentar encontrar água, enquanto uma pessoa sem sede, ela vai ficar tranquila, nem estará pensando sobre água. Se nós formos considerar, então, uma análise funcional, as operações estabelecedoras se localizariam na coluna dos antecedentes. Existem dois conceitos principais para nós podermos entender e aplicar o conceito de operações estabelecedoras, que é o de saciação e o de privação. Preparem o print que eu preparei uma tabelinha com um resumo do que vocês precisam saber. Então, grosso modo, existem duas principais operações estabelecedoras. A privação, que é uma condição ambiental antecedente em que o indivíduo está privado do acesso a um estímulo, e o efeito que essa privação tem sobre o comportamento que produz esse estímulo é o de aumento da probabilidade da ocorrência daquele comportamento. Pensando no nosso exemplo, então uma pessoa que permaneceu em uma privação longa de 12 horas de água. O efeito que essa privação terá sobre comportamentos que podem produzir água, produzir o estímulo da água, aumenta. Então essa pessoa pode procurar algum bebedouro público, essa pessoa pode ir ao mercado, essa pessoa pode tentar beber água da bica, várias coisas. Já a operação estabelecedora de saciação é uma condição ambiental antecedente em que há o acesso sem restrição do estímulo, de maneira que o efeito sobre o comportamento é a diminuição ou a não ocorrência do comportamento que produz aquele estímulo. Por exemplo, então uma pessoa que teve livre acesso à água, que não esteve privada de água, ela terá menor probabilidade de emitir comportamentos que produzam água. Agora, vamos observar isso na prática com algumas análises funcionais. Antes de nós seguirmos para a parte prática, eu peço humildemente o seu reforço positivo, deixe o seu like, se inscreva no canal para me incentivar a continuar produzindo conteúdos como esse e compartilhe com alguém que você imagina que pode se interessar. Muito obrigado! Então aqui vamos analisar o comportamento de comer para uma pessoa que estava em uma churrascaria. Então, os antecedentes da resposta de comer, o SD churrascaria. E se você quer saber o que significa SD, é um estímulo discriminativo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na tela para que você acesse e entenda mais sobre o assunto, que não será o nosso foco nesse vídeo aqui especificamente. Essa pessoa esteve privada de alimentos, então ela não comeu por 6 horas. Nós costumamos dizer que a pessoa está com fome, mas se nós formos observar da perspectiva do que o comportamento de comer produz, nós diríamos que essa pessoa esteve privada de nutrientes ou alimentos há 6 horas. E a privação é uma operação estabelecedora que aumenta a efetividade do nutriente da comida como reforço e, portanto, aumenta a probabilidade da emissão de comportamentos que produzam esse estímulo reforçador, que nesse caso é comer. Então essa pessoa comeu e teve a consequência dos alimentos, dos nutrientes, o reforço positivo. Já vamos supor que essa pessoa
coma bastante ali na churrascaria. Ela ainda está na churrascaria, só que pode chegar em um ponto em que ela esteja empanzinada. Ela comeu tanto que ela ficou literalmente saciada. Quando ela fica nessa operação estabelecedora de saciação, a chance dela de aceitar a comida, de continuar comendo, a probabilidade de ocorrência desse comportamento diminui porque o valor reforçador do alimento ele diminuiu circunstancialmente falando. Então repare que a operação estabelecedora ela influencia o comportamento circunstancialmente. É algo muito contexto dependente. Então essa pessoa recusa comida e a consequência é a redução daquela sensação de estufamento, de estar empanzinado, um reforço negativo. Operações estabelecedoras, pessoal, também podem ser condicionadas. O que isso quer dizer? Elas podem influenciar a emissão de comportamentos que produzem consequências que foram socialmente adquiridas. Existem alguns estímulos que têm um valor reforçador inato, como o alimento e a água para a nossa sobrevivência. Agora, existem outros reforçadores que podem obter o seu valor, o seu significado ao longo da história de vida daquela pessoa. Por exemplo, algumas pessoas aprendem que algumas profissões são importantes, então ela vai procurar algum cargo específico, alguma profissão específica, enquanto para outras pessoas não necessariamente. Um cargo ou uma profissão específica significa tudo aquilo. Vejamos, alguns exemplos bacanas e bem comuns sobre operações estabelecedoras para estímulos condicionados é, por exemplo, o de guardar dinheiro. Uma pessoa, quando vê um anúncio do carro do ano, ele pode se sentir estimulado, né? Isso pode ser uma operação estabelecedora para que ele guarde dinheiro e a consequência é ter dinheiro para poder comprar o carro, um reforço positivo. Acontece que um carro é algo estritamente necessário para que nós sobrevivamos? Um carro do ano? Será que não pode ser um carro de 5, de 10 anos atrás? Pode. Só que ter o carro do ano vem acompanhado de outros reforçadores, como, por exemplo, o reconhecimento dos amigos, da família, a atenção das pessoas na rua, e esses são reforçadores condicionados. Um outro comportamento bastante motivado por estímulos reforçadores condicionados é o de postar coisas, postar fotos nas redes sociais. Por exemplo, uma pessoa que está dentro de um relacionamento, ela tem acesso a vários reforçadores, ao carinho, à atenção, à conversa. Quando uma pessoa termina um relacionamento, ela acaba ficando privada desses reforçadores. Só que existem outras circunstâncias, outros ambientes em que ela pode obter esses reforçadores, como, por exemplo, nas redes sociais. Então, um término de relacionamento pode funcionar como uma operação estabelecedora de privação para que essa pessoa poste fotos e obtenha ali o reforço social dela, as curtidas, os comentários, isto é, um reforço positivo. Se você tem interesse em aprender mais sobre análise funcional, eu sugiro que você confira os outros vídeos desse canal e também dê uma olhada nos links da descrição. Agora, mais uma vez, preparem o print que eu preparei algumas perguntas que podem nos ajudar no processo de identificação de reforçadores e de operações estabelecedoras na sua prática clínica. Então, o que acontece depois que você faz isso? Qual é a melhor parte de fazer isso? Para você, o que significa conseguir fazer isso? Você vê algum ganho secundário em fazer isso? Quando foi a última vez que você tinha sentido isso? Há quanto tempo você faz isso? Há outras situações em que você sente dessa forma? Como era antes disso se tornar um problema? Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal e curtam o vídeo e confiram também os links na descrição.